Olá, pessoal. Venho aqui tratar sobre recuperação de crédito do ICMS com o novo regulamento de Minas Gerais. Essa mini aula trata sobre o crédito acumulado do ICMS em Minas Gerais, exclusivamente sobre os casos de exportações. Não pode ser esquecido que temos crédito acumulado para redução da base de cálculo, saída com isenção com previsão de manutenção de crédito e outras situações. Então, bom tê-los aqui. Como vocês sabem, meu nome é Adriana Lemos e vamos para o assunto. Aqui é o post sobre essa mini aula de crédito do ICMS no novo regulamento de Minas. Então, vocês sabem que o saldo credor existente na escrita decorre do princípio da não cumulatividade. Você tem créditos pela entrada e valor do ICMS a recolher pelas saídas, crédito pelas entradas e valor do ICMS a recolher. Acontece que quando você tem muitas situações que permitem o acúmulo de créditos, como por exemplo, exportações com acúmulo de crédito, exporta e é permitido o crédito das entradas, aquele ICMS que veio na nota de compra, você pode manter escriturado no livro de entradas, mesmo que a saída para o exterior seja com a não incidência. Isso gera o acúmulo de créditos. Alíquotas diversificadas, comprou internamente com alíquota maior, comprou internamente com alíquota de 12, creditou 12, dá saída com 7, creditou 18, dá saída com 7 ou 12 para outro estado. Esses são exemplos de alíquotas diversificadas e acúmulo de crédito. Mas o foco desse treinamento são as exportações para o exterior com a não incidência e a manutenção desse crédito da entrada que é permitido por lei. Então, geralmente os créditos acumulados têm origem de incentivos fiscais. Saída com a não incidência, creditou pela entrada, é um incentivo fiscal. Então, aquele crédito acumulado decorre de algum benefício fiscal. Como o crédito decorreu de benefícios fiscais, o fisco só concede a utilização desse crédito que está na escrita através de análise sumária, ou seja, verificação detalhada desse crédito acumulado. Então, por mais que esteja na tua escrita, você só pode utilizar com as finalidades que você quiser, quando requerer essa utilização para o fisco e dizendo em quais atividades ou em quais situações que você utilizará esse crédito. E ele tem que conferir para ver se realmente esse crédito que está lá é crédito oriundo de benefício fiscal ou é crédito oriundo de uma não tributação, de um incentivo fiscal. Ele confere para saber se aquilo aí foi escriturado corretamente, porque a pessoa pode muito bem escriturar lá que tem não sei quantos milhões em créditos e não ter direito a esse crédito e ser um crédito inidôneo. Então, no estado de Minas, que está cobertado pelo novo regulamento do ICMS de Minas, contém diversas situações que geram crédito acumulado do ICMS. Geralmente, temos 3 modalidades: de exportações, que é o foco do treinamento, em razão de diferimento ou redução da base de cálculo, e hipóteses especiais de transferência ou utilização do crédito acumulado. Mensalmente, o fisco mineiro, por intermédio da Secretaria da Fazenda, define o montante global máximo de crédito acumulado do ICMS que poderá ser mensalmente transferido ou utilizado. Poderá, porque fica a critério do contribuinte. Então, ele divulga até o dia 5 de cada mês a resolução do crédito acumulado, o montante que é permitido utilizar, né? Máximo, montante máximo que é permitido utilizar no mês. Portanto, as autorizações para transferência ou utilização do crédito acumulado, previstas no Regulamento de Minas, serão concedidas até o limite desse montante publicado em resolução de Secretaria do Estado. Para que haja possibilidade de utilização e transferência do crédito acumulado, nos termos do regulamento, o crédito deverá estar regularmente escriturado nos livros fiscais do SPED e na DAP, se a empresa ainda é obrigada a DAP. Lá em Minas, muitas empresas estão dispensadas do DAP. Então, só escritura no SPED. Os que não estão dispensados da DAP continuam escriturando no DAP e no SPED. Então, o fisco poderá realizar a fiscalização sumária e requerer documentos para esses clientes. O que é a fiscalização sumária? É passo a passo, fiscalizar passo a passo sobre o que você tem na escrita. E fazer o deferimento da solicitação do crédito, que deverá ser homologado pelo fisco, tá? Então, o que é crédito homologado pelo fisco? É conferido pelo fisco, analisado pelo fisco. Se o fisco não homologar, ou seja, não conferir e não dar o aval, não estará homologado, portanto, esse crédito poderá ser um crédito suspeito, poderá ser um crédito que é escriturado ilicitamente, poderá ser um crédito que foi escriturado sem ter direito àquele benefício fiscal. E pode acontecer infinidade de situações. Portanto, um crédito do ICMS para ser vendido ou negociado ou utilizado, ele tem que estar homologado pelo fisco, no caso aqui, que é o estado de Minas Gerais.
Então, esse montante global máximo é divulgado até o dia 5 de cada mês pela resolução do fisco. Atualmente está no valor de R$ 6 milhões mensais, que é para o período de referência. Então, esse valor tem que ser consolidado, autorizado pelo posto fiscal a transferência. Então, temos aí o valor residual do montante global máximo, se for o caso, o número dos protocolos cuja solicitação foi atendida e a data e a hora da solicitação vinculados. Essas solicitações que foram feitas, solicitadas ao fisco, e não foram atendidas, permanecem para ser validadas no mês seguinte, observada a ordem de solicitação. A nota fiscal deverá ser apresentada por meio eletrônico à delegacia fiscal a que estiver circunscrito o estabelecimento do contribuinte, que cientificará o interessado pelo mesmo meio o número do protocolo gerado pelo sistema de controle, a data e a hora de seu registro. Então, o fisco tem que dar um protocolo da autorização da utilização desse crédito, e esse crédito tem que ser transferido para terceiros, principalmente através de uma nota fiscal. Então, poderá ser transferido. As situações que esse crédito acumulado poderá ser transferido. Ele poderá ser transferido para outro estabelecimento, sendo filial ou matriz. Lógico que tem que haver saldo remanescente, né? Para outro contribuinte situado em Minas Gerais. A transferência do crédito, desse crédito transferido, ou melhor, no caso desse crédito em transferência, será feita para outro contribuinte se o detentor original do crédito não possuir outro estabelecimento nesse estado. Então, se ele não tiver como transferir para a matriz ou filial por não ter matriz e filial em Minas, ele pode transferir para outro estabelecimento. Ele pode pagar saldo devedor do ICMS, apurado na escrita fiscal. Ele pode transferir para sujeito passivo da substituição, mesmo essa empresa não tendo inscrição de substituto no estado de Minas. Para pagamento de crédito tributário relativo ao ICMS, inclusive multas, juros e demais acréscimos, parcelado ou não, lançado ou espontaneamente denunciado, inscrito ou não em dívida ativa, ajuizado ou não a sua cobrança. Para empresas, também pode ser transferido para empresas classificadas nas divisões 5 a 33, que é agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura, agricultura, pecuária e serviços relacionados, o 2, produção florestal, o 3, pesca e aquicultura, o 4, indústrias extrativas, né, melhor dizendo, na extração de carvão mineral, de petróleo e gás natural, minerais metálicos, minerais não metálicos e de atividades de apoio à extração de minerais. Todas essas empresas podem receber esse crédito acumulado. E também divisões do CNAE 10 a 32, que são alimentícios, bebidas, fumos, têxteis, artigos de vestuários, couros e fabricação de artefato de couros, artigos para viagem, calçados, produtos de madeira, celulose, papel, produtos de papel, produção de gravações, coque de produtos derivados de petróleo e biocombustíveis, produtos químicos, produtos farmaquímicos e farmacêuticos, produtos de borracha de material plástico, produtos minerais, não metálicos, metalurgia, produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos, equipamentos de informática, produtos eletrônicos e ópticos, máquinas, aparelhos e materiais elétricos, máquinas e equipamentos, todos eles fabricantes, tá? Fabricantes de veículos automotores, reboques, carrocerias e outros equipamentos de transporte, exceto veículos automotores, fabricante de móveis e fabricante de produtos diversos. Todos esses podem receber esses créditos acumulados. Que mais? Empresas que trabalham com recuperação de sucata de alumínio, de materiais de metálicos, exceto alumínio, recuperação de materiais não especificados anteriormente, padaria e confeitaria com predominância de revenda, atividade de gravação de som e de edição de música, edição de livros, edição integrada à impressão de livros, edição integrada à impressão de jornais diários, edição integrada à impressão de revistas, edição integrada à impressão de cadastros, listas e de outros produtos gráficos e preparação e manutenção de equipamentos de comunicação. Além desses quinais que eu citei, podem também receber esse crédito acumulado para compensação com ICMS devido no desembaraço aduaneiro de mercadorias importada, desde que essa mercadoria seja destinada ao ativo imobilizado para ser empregada pelo próprio importador no seu processo de industrialização ou extração mineral. Esse crédito acumulado deverá ser transferido com uma nota fiscal eletrônica, tendo como natureza da operação transferência de crédito acumulado no CFOP 5606. Código de ajustes você vai achar no próprio site da Secretaria de Minas e de acordo com o ato COTEP 44 de 2018, a serem mencionados no SPED fiscal esses códigos de ajuste. Quais as vedações em relação a esse crédito acumulado de exportações, que é o foco dessa live, dessa mini aula?
Vedações para utilização ou transferência de crédito acumulado. O detentor e o destinatário de crédito acumulado não podem ter pendências relativas a obrigações acessórias e principal do ICMS. Não pode ter essas pendências. Inclusive inscrito na dívida ativa e com cobrança ajuizada e com garantias legais. Então, os destinatários aí devem estar em dias com a obrigação principal e acessória. Não poderá ser objeto de transferência ou utilização de crédito de imposto estornado mediante autuação fiscal, ainda que a matéria esteja em discussão administrativa ou judicial. E o que mais? Também não poderá ser objeto de transferência de crédito acumulado em decorrência de exportação de produto primário recebido em operação interestadual. Essa vedação não se aplica quando houver exigência de recolhimento antecipado do imposto nas hipóteses previstas no Regulamento de Minas relativo ao ICMS antecipado. Inaplicabilidade das vedações. Em relação às vedações do artigo 48 do novo Regulamento de Minas, desde que o detentor e o destinatário não tenham pendências relativas às obrigações tributárias acessórias, não se aplicam na hipótese de utilização ou transferência de crédito acumulado para pagamento de crédito tributário de responsabilidade do detentor original ou de terceiros, condição de que o detentor não possua crédito tributário de natureza não contenciosa, em aberto ou parcelado. E do crédito tributário ser decorrente do recebimento de mercadoria ou serviços em operações interestaduais que estão contra o que diz o artigo 155, parágrafo 2º, inciso 12 da Constituição Federal. Ou seja, sabe aqueles benefícios fiscais que são estipulados pelos estados sem atribuição, sem serem incorporados por convênio? Aqueles benefícios fiscais que foram introduzidos aí pelo próprio governador do estado, que não tem essa disposição trazida em convênio pelo CONFAS. Então, se não é trazida pelo CONFAS, vai contra o que está no artigo 155 da Constituição, logo o estado está aplicando ali unilateralmente, sem a anuência dos outros estados. Portanto, esse benefício aí, dependendo do caso, da situação, se for um ICMS tributado, não dá direito a esse crédito, e se for um benefício fiscal, você ainda tem que recolher essa diferença faltante na entrada no estado de Minas, senão esse valor do ICMS a mais ficará indevido na tua escrita fiscal, e você poderá ter problemas na recuperação desse crédito acumulado. O ICMS não incide sobre exportações para o exterior, mesmo que você utilize uma comercial exportadora ou uma trade company para fazer essa exportação. E se por acaso você está vendendo a mercadoria até mesmo por embarcação, que está no meio, em alto mar, se aquele alto mar lá não é território de ninguém, ele tem ali as milhas, né, que representa o território brasileiro. Se passou de certas milhas, não é território mais brasileiro, aí tem que ver que território que é, se pertence ao exterior ou não, dependendo do caso. Se você está mandando mercadoria para essa embarcação, ou vendendo ou doando, é considerado uma exportação, porque não pertence mais ao Brasil, portanto, é permitida o acúmulo de crédito da entrada, é permitido o crédito da compra e a não incidência na remessa para esse local, para essa embarcação. Então, será devido o imposto pela saída de mercadoria, inclusive o relativo à prestação de serviço de transporte, quando não se efetivar a exportação, ocorrer a perda da mercadoria ou ocorrer a reintrodução da mercadoria no mercado interno por desfazimento do negócio. Então, será estornado esse crédito porque não ocorreu, no caso, a exportação. Não será exigido, aqui será devido o imposto pela saída de mercadoria, inclusive o relativo à operação prestação de serviço de transporte, quando não se efetivar a exportação, ocorrer a perda da mercadoria, ocorrer a reintrodução da mercadoria no mercado interno, ressalvada relativamente ao imposto devido pela operação, a hipótese de retorno ao estabelecimento em razão de desfazimento do negócio. Não será exigido o estorno do crédito do imposto referente à mercadoria, bens ou serviços entrados ou recebidos que venha a ser objeto de operação ou prestação destinada ao exterior, porque a finalidade de exportação não há que se falar em estorno de crédito, como eu já falei, mantém o crédito, tá? Agora, deu entrada na mercadoria e essa mercadoria ia ser exportada. Houve, por exemplo, uma não exportação, por exemplo, devolveu a mercadoria, tributa nessa devolução, automaticamente vai esse crédito, vai na tributação e aí zera a operação interna. Porque quando você devolve, você tem que destacar o imposto. Destacando o imposto é como se você estivesse devolvendo o crédito que você teve na entrada. Outras hipóteses de vedação de crédito é quando o crédito é transferido a título de pagamento da aquisição de combustíveis, de energia elétrica. Tem que tomar cuidado com isso. O que mais?
Tem os casos aqui de vedação de crédito para também utilizar na fabricação. As fábricas de cerveja e chopp não podem utilizar, as fábricas de refrigerante, de processamento industrial do fumo, da fabricação de cigarros, fabricação de cigarrilhas e charutos, fabricação de filtros para cigarros, fabricação de outros produtos de fumo, exceto cigarros, cigarrilhas e charutos, e comércio atacadista de cerveja, chopp e refrigerante. Todos esses são proibidos receber esses créditos em transferência, tá? Então, se for por meio de despacho do secretário da Fazenda, poderá autorizar o pagamento de ICMS incidente nas operações com combustíveis derivados ou não de petróleo, com energia elétrica ou na prestação de serviço de telecomunicação, com crédito recebido em transferência de empresa coligada ou controlada direto ou indiretamente. Aqui é uma exceção. E temos aí as indústrias sistemistas de Minas Gerais, que indústria sistemista é o contribuinte industrial localizado em Minas, relacionado em portaria da Superintendência da Tributação de Minas, que fornece insumos ou bens destinados ao ativo imobilizado diretamente ao fabricante do veículo, fabricante de caminhões, ônibus e outros industriais sistemistas. Então, o crédito acumulado serão transferidos mensalmente, na proporção de até 1,36 do montante apurado, e o valor não transferido em determinado mês acumula-se para transferências no mês subsequente. Então, é permitida a transferência do crédito acumulado, desses insumos e matéria-prima, produto intermediário e material de embalagem, na hipótese de transferência para outro contribuinte. A compensação do crédito acumulado do semestre recebido em transferência fica limitada a 30% do saldo devedor apurado no estabelecimento destinatário do período de apuração. Então, tem também a transferência de crédito acumulado enquadrado para as empresas enquadradas como industrial sistemista. E o recebedor do crédito de transferência poderá utilizá-lo para abatimento de saldo devedor, decorrente do ICMS próprio, que é feito automaticamente na escrita fiscal. E as hipóteses que já falamos, né, insumos. Esse crédito é mencionado no DAP para as empresas que ainda são obrigadas ao DAP. Temos empresas que já são dispensadas, que usam só o SPED, no campo 66 do DAP. Então, temos aqui, ó, detalhamento do crédito recebido, no campo 66 do DAP, e detalhamento do crédito transferido, no campo 73 da DAP, que é a obrigação acessória de Minas Gerais, né? Como agora está surgindo o SPED fiscal, isso aqui representa os livros fiscais. Quando vir o SPED fiscal, ou melhor, quando essas empresas aí que ainda utilizam o DAP estiverem dispensadas do DAP, elas vão entregar só o SPED fiscal. Então, esse crédito acumulado será escriturado só no SPED fiscal e não mais na DAP. Então, atualmente, quem é obrigado a DAP entrega a escrituração do SPED e da DAP. Quem está dispensado da DAP só entrega a escrituração no SPED. Esse exemplo aqui são empresas que precisam escriturar o DAP também. Então, para a transferência de crédito acumulado, deverá ser observado esse cálculo aqui. O montante do crédito a ser transferido será obtido com a aplicação dessa fórmula. CT é o valor total de crédito passivo e transferência, que é igual a CI, que é o valor total dos créditos a que se refere ao respectivo inciso, nos 12 períodos de apuração anteriores ao período do regime especial, dividido por C, que é o valor do somatório total do crédito por entradas nos 12 períodos de apuração anteriores ao pedido do regime especial, vezes SC, que é o valor do saldo credor existente na conta corrente fiscal no período de apuração anterior ao período do regime especial. Então, caso o contribuinte efetue novo pedido de regime especial, a ele já tenha sido autorizada a transferência para os mesmos fins. O limite de crédito feito no mês no estado de Minas são 6 milhões, está previsto na resolução SF 5687 de 2023. Aqui estão as portarias desde janeiro até este mês, todas elas prevendo 6 mil mensais de limite, que é o que o Fisco de Minas permite de crédito a transferir dentro do mês. E, bom, eu agradeço a vocês a participação. Temos também a transferência, a situação de crédito acumulado por lucro, ou melhor, por regime redução da base, pelo benefício da redução da base, melhor dizendo, pelo benefício da isenção com manutenção de crédito. Temos outras situações. Esse caso aqui foi único e exclusivamente das exportações com previsão de manutenção de crédito, porque a exportação prevê manutenção de crédito. Caso vocês queiram saber outras hipóteses, pode contratar o meu treinamento para tratar sobre outros casos de recuperação de crédito. E também você pode vender os seus créditos, comprar os seus créditos, entrando em contato conosco pelo www.itfcursos.com.br ou no telefone 11 9
4241-4554. Agradeço a vocês, sucesso e conte conosco quando você já tiver esse crédito para monetizar e negociar, tá? Negociável. Estamos à disposição. Obrigada, até logo.